Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma condição que atinge milhões de pessoas, mas que, convenhamos, ainda é cercada de muito mistério e desinformação. A gente vai falar sobre o vitiligo. Para se ter uma ideia da dimensão, essa condição, que causa aquelas manchinhas mais claras na pele, afeta até 2% da população do mundo todo. É muita gente. E, olha, antes da gente ir adiante, vamos deixar uma coisa bem clara, talvez a mais importante de todas. Vitiligo não é contagioso. De jeito nenhum. Então, para a gente entender essa condição de verdade, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, o que é o vitiligo, depois, como funciona a ciência da cor da pele, o que pode causar a condição, como é feito o diagnóstico, os tipos que existem e, claro, os tratamentos e como é viver com vitiligo. Vamos nessa. Ok, começando pelo começo, né? Afinal, o que é exatamente o vitiligo? Bom, de forma bem direta, é uma doença crônica que se caracteriza pela perda da cor da pigmentação da pele aos poucos. O que a gente vê na prática são aquelas manchas brancas, que podem ser de vários tamanhos e formatos. E é super importante dizer, elas não fazem mal para a saúde física, sabe? O problema mesmo, e é um problema grande, é o impacto emocional e psicológico que elas podem causar. Tudo por causa do estigma social e, muitas vezes, da pura falta de informação. Tá, mas como é que a pele perde a cor assim? Para entender isso, a gente precisa dar um mergulho na ciência, lá no nível celular. Vamos ver o que está acontecendo por dentro. Então, a cor da nossa pele é produzida por uma substância chamada melanina, certo? O que acontece no vitiligo é que as células que produzem essa melanina, os melanócitos, ou são destruídas ou simplesmente param de trabalhar. O resultado? Perda de cor. É como se as fábricas de tinta da pele fechassem as portas. Aí, a pele fica branca. Beleza, as células param de funcionar. A pergunta de US$ 1 milhão é: por quê? O que causa isso? E a resposta, como em muitas coisas na medicina, não é simples. Não existe uma causa única. O vitiligo é o que chamam de multifatorial, ou seja, é uma mistura de fatores. Pensa numa combinação de predisposição genética, uma resposta do próprio sistema imune atacando o corpo e até alguns gatilhos do ambiente. Sempre surge aquela dúvida, né? Será que o emocional, o estresse, causa vitiligo? A resposta é não. O emocional não causa vitiligo. Mas, e esse mais é importante, um estresse muito forte pode sim funcionar como um gatilho. Ele pode ligar ou piorar a condição em quem já tem essa predisposição. Pensa assim, o estresse pode ser a faísca, mas a pólvora já estava lá. Ok, entendemos as possíveis causas. Agora, como um médico olha para a pele e diz, isso é vitiligo? E quais são os tipos diferentes da doença? O diagnóstico é basicamente clínico, ou seja, o dermatologista vai examinar a pele no consultório mesmo. Muitas vezes eles usam uma ferramenta bem interessante chamada lâmpada de Wood. É uma luz ultravioleta que faz as manchas brilharem, sabe? Fica muito mais fácil de ver, especialmente em peles mais claras. E basicamente, existem dois tipos principais. O mais comum é o não segmentar. Esse aparece dos dois lados do corpo, de forma simétrica, tipo nos dois joelhos, nas duas mãos. Já o outro, o segmentar, fica quietinho só de um lado do corpo, numa área específica. Isso mostra como o vitiligo pode se apresentar de formas bem diferentes de pessoa para pessoa. Certo, diagnóstico feito. E agora? O que dá para fazer? Quais são os caminhos de tratamento? Aqui é preciso alinhar as expectativas. Ainda não existe uma cura definitiva para o vitiligo. Mas a boa notícia é que existem muitos tratamentos eficazes para controlar a progressão e até para repigmentar a pele. Os tratamentos são super individualizados, tá? Vão desde pomadas e cremes que a pessoa passa em casa para acalmar o sistema imune ali no local, até tratamentos com luz, a fototerapia, que estimula as células a produzirem cor de novo. E para casos que estão estáveis há muito tempo, existem até algumas opções cirúrgicas. Mas tratar vitiligo não é só sobre o que se faz no consultório médico. Viver com a condição envolve cuidados diários e principalmente lidar com todo o impacto emocional que vem junto. Por exemplo, a proteção solar é item obrigatório. A pele branca não tem melanina, então não tem proteção natural contra o sol. É protetor solar sempre. E tão importante quanto isso é o apoio psicológico, para ajudar a lidar com a autoestima, com os olhares, com os desafios que a sociedade impõe. No fim das contas, fica claro que o vitiligo é muito mais complexo do que parece.
É uma condição que vai bem além da pele. Ela afeta o corpo, sim, mas também a mente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Enquanto a medicina e os tratamentos cuidam da pele, talvez o maior desafio seja nosso, da sociedade. É sobre mudar o nosso olhar, construir uma cultura de mais aceitação para todo tipo de diferença. Porque, no fundo, a cura para o preconceito passa pela empatia e pelo respeito.